A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Profetizo agora que o Shalom de Deus esteja inundando os nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família, toda a sua casa. Amados, desde a queda de Adão e Eva, conflitos familiares são frequentes. Vemos logo após a queda que Caim invejou e matou seu irmão Abel. A crise no lar produz muito sofrimento. Pais que sofrem com filhos desobedientes, rebeldes, envolvidos com prostituição, com vício, esposas que não são submissas, maridos que não amam a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vemos em Efésios capítulo 5, o Evangelho da Graça devolvendo essa sabedoria que Deus fez, o homem, a mulher e seus filhos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Em 1 Coríntios 7 diz que se um dos membros da família forem convertidos, a esposa, ela vai santificar o marido e os seus filhos. Não quer dizer que a família será automaticamente salva por osmose, não. Mas tem uma grande oportunidade de ser salvo, porque a influência do Espírito Santo, através de um membro da família, vai afetar muito o resto da família. Nós vemos, amados, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 18 ou 20, que se alguém se converte ao Senhor, se apega ao Senhor, isso se transformará em bênção para as gerações seguintes. Eles te propõem a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que viva tu e a tua descendência. Quando o Senhor disse que abençoaria as gerações daqueles que temem o Senhor, fala que essa influência de Jeová Shalom, trazendo a paz, devolvendo a harmonia, é o milagre proposto. Jeová Shalom, nós podemos ver esse nome em Juízes capítulo 6, versículo 24, onde Gideão, ao ver o anjo do Senhor, ele pensou que ia morrer, mas o anjo diz: paz seja contigo. Nós vemos então que o Shalom de Deus, essa paz perfeita, vem de tudo estar acontecendo de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que a pessoa passe por aflição, por período de espera, como passou Abraão, José no Egito, Davi, todos eles tiveram um final feliz. Em Jeremias 29:11 diz: eu sei os planos que tenho para vocês e o final feliz, de paz. Nós vemos certamente em Isaías 26:3 que diz assim: tu conservarás em perfeita paz. Nós traduzimos a nossa Bíblia perfeita paz ali no versículo 26:3 de Isaías. Mas o original, nós sabemos que foi escrito em hebraico, está: tu conservará em Shalom, Shalom. Porque no hebraico não tem aumentativo. Quando você quer aumentar algo, você fala duas vezes. Deus muitas vezes usa Moisés, Moisés, para chamar a atenção. Então Shalom, Shalom é traduzido como perfeita paz. E quando algo é superlativo, é dito 3 vezes, como Santo, Santo, Santo. Nós poderíamos traduzir como Santíssimo, o mais elevado de todos. Então, no hebraico, quando você quer aumentar algo, você repete a palavra para dar ênfase. E quando é o superlativo, é aumentativo, nós vemos que então é 3 vezes. E aqui em Isaías 26:3 diz: tu conservarás em Shalom, Shalom, em perfeita paz. É a paz que vem da certeza de que Deus está conosco e de que não importa os gigantes, o faraó, as batalhas, nós já temos um final garantido nele. Mesmo passando por um período de perseverança, né? Quantas vezes essa mãe está orando pelo seu filho que está nas drogas, na prostituição? Quantas vezes este pai está orando pela sua família e não viu resultados? Mas ele sabe que a promessa de Jeová Shalom é que se ele não desanimar, continuar intercedendo, dando bom testemunho, em breve ele vai ver fruto. É claro que isso não obriga o familiar a se converter, Deus não força o livre-arbítrio, mas com certeza é uma influência que dá uma oportunidade para esse espírito imundo se afastar e esse membro da família cair em si, ter um momento de reflexão. Então a oração de um justo tem muita eficácia nos seus efeitos, porque o Senhor opera e vai até a pessoa. Porque veja, a pessoa pode não ouvir você,
não pode não ouvir as tuas palavras. Mas quando você intercede, você ora, você jejua, Deus vai lá e Ele tem condição de penetrar na alma, no espírito da pessoa muito mais profundamente e falar de uma maneira tão clara, tão amorosa que nós humanamente não conseguimos. Então é melhor falar com Deus sobre essas pessoas do que falar com essas pessoas sobre Deus, porque elas não ouvirão muitas vezes quando estão na rebeldia, no mundanismo, né? Afastados do Senhor. Nunca desista de um desviado. Não force ele, não fique ali sendo uma pessoa cobrando comportamento, sendo uma pessoa chata, implicante, ranzinhas, rabugenta, não. Mas dê um bom testemunho, trate com amor e interceda, porque a médio e longo prazo ele vai cair em si, como o filho pródigo caiu em si. Por quê? Porque chegou um momento em que ele perdeu tudo, estava comendo com os porcos. Quando você intercede para um familiar, não se assuste se ele passar por aflições, tribulações. Tudo isso é permissão de Deus para que ele caia em si, porque às vezes quando está tudo bem, quando está dando tudo certo, a pessoa acha que pode se virar sozinha. Mas quando você começa a interceder, Deus vai permitir situações em que ela precise de Deus. Então o mais importante é a salvação da alma eterna dela. Então às vezes a pessoa ela intercede para um familiar e quando começa a vir aflição, perseguição, prova, ai Senhor, tem misericórdia, né? É como se dissesse, tire essa prova. Aí a pessoa se folga novamente, brinca com o pecado novamente. Então se você entregou algo na mão do Senhor, creia que todas as coisas cooperam para o bem na vida daqueles que Deus ama, e Deus ama o teu familiar muito mais do que você. Ele quer salvar essa pessoa, ele sabe como cada um funciona, ele conhece o nosso futuro, ele sabe como alcançar, e muitas vezes nós oramos sem sabedoria. Precisamos, como diz Romanos 8, pedir sabedoria porque não sabemos orar, e o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes será por caminhos, irmãos, longos, difíceis, que o Senhor trará essa pessoa a ele. Muitas vezes ele vai ter que permitir sofrimento, não com alegria, não, com pesar. Ele vai ter que permitir para que essa pessoa necessite de Deus de todo o coração, porque muitas vezes as pessoas, enquanto parece que tudo vai bem, elas brincam com Deus, elas zombam da palavra, elas vivem como se Deus não existisse. Mas quando começamos a interceder, Deus começa a falar com elas, e se elas não ouvem, tem a doutrina de Deus e a disciplina de Deus, né? Então Deus fala com elas. Se elas não ouvem, Deus vai permitir situações para que elas precisem de Deus, para que elas se voltem a Deus. Então Deus nos corrige para não sermos perdidos no final e irmos para o inferno. Então Deus é muito sábio, e diz Hebreus 7,25 que Ele consegue salvar qualquer um que se volte a Ele, confiando em Cristo. Deus é muito hábil, Ele conhece o nosso futuro, já esteve lá. Sim, pode confiar, Deus cuidará de seu familiar. Jeová Shalom fará do seu lar um pedacinho do céu se você deixar. Ele pega aquele coração duro, teimoso, incrédulo, até mesmo que se diz ateu, agnóstico, e ele vai conduzir essa pessoa. É uma promessa. É muito importante compreender que a nossa fé não se baseia em boa vontade, em sonhos. Não, as nossas realmente certezas, convicções, elas se baseiam em promessas claras, nítidas. Se está na Bíblia, se está no Testamento, se nos pertence em Cristo, se tem uma promessa para respaldar, para confirmar, então nossa fé se apoia naquilo. Por que nós cremos nisso? Porque há uma promessa na palavra de Deus. Deus diz que Ele promete alcançá-los para nós. É muito importante crer que muitas vezes, amados, mesmo num leito de dor, mesmo nos últimos momentos de vida, a pessoa ali, mesmo no último suspiro, terá uma oportunidade, porque nós estamos orando a vida toda. Deus fará de tudo para que essa pessoa não seja recolhida sem antes ter a oportunidade da salvação. Precisa ser muito duro de coração para perder essa tão grande salvação, tendo um familiar orando, intercedendo, jejuando, ali na brecha dia após dia. Creia nas tuas orações, creia que Deus responde às tuas orações, creia na promessa de Jeová Shalom, aquele que vai devolver a paz, a harmonia. Quantos familiares são brigados, são magoados, quantas pessoas brigando por causa de dinheiro, né? O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, a disputa, divisão, contenda, né? A família dividida. Mas Deus pode restaurar tudo isso. Não interfira, não queira resolver isso na briga, na discussão, tentando forçar as pessoas. Não tente converter as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Apenas dê bom testemunho, né?
interceda, não fique pregando sem parar para os teus familiares, mas que a tua vida seja essa pregação, que as esposas ganhem seu marido sem palavras. Que Deus te abençoe.